na carta de Paulo aos Filipenses, carta de Paulo aos Filipenses, capítulo de número 1, leremos do verso 12 até o verso de número 18. Carta de Paulo aos Filipenses, capítulo de número 1, do verso de número 12 ao verso 18. E assim nos diz a palavra do Senhor. Quero ainda, irmãos, cientificarmos de que as coisas que me aconteceram têm antes contribuído para o progresso do Evangelho, de maneira que as minhas cadeias em Cristo se tornaram conhecidas de toda a guarda pretoriana e de todos os demais. E a maioria dos irmãos, estimulados no Senhor por minhas algemas, ousam falar com mais desassombro a palavra de Deus. Alguns efetivamente proclamam a Cristo por inveja e porfia, outros, porém, o fazem de boa vontade. Estes, por amor, sabendo que estou incumbido da defesa do Evangelho. Aqueles, contudo, pregam a Cristo por discórdia, insinceramente julgando suscitar tribulações às minhas cadeias. Todavia, que importa? Uma vez que Cristo, de qualquer modo, está sendo pregado, quer por pretexto, quer por verdade, também com isto me regozijo. Sim, sempre me regozijarei. Por detrás de uma providência carrancuda, esconde-se uma face do sorriso de Deus. Essa frase ela foi proferida por um homem inglês chamado William Cowper. Ele foi um poeta e autor de aproximadamente 70 hinos evangélicos, 70 hinos cristãos. E o fato é que o que nos chama a atenção por meio da vida deste homem é que isso ele o fez diante de um quadro de depressão muito alto ao longo da sua vida, onde por pelo menos 4 vezes esse homem tentou tirar a sua própria vida, e inclusive o seu pai o incentivava ao suicídio. Mas William Cowper percebeu que por meio do seu sofrimento, que por detrás da face carrancuda, havia um sorriso escondido de Deus. E este sorriso escondido de Deus fez com que o seu sofrimento, as suas dificuldades, as suas lutas, o levassem a ser um instrumento nas mãos de Deus, não somente para abençoar aos cristãos da sua época, mas para abençoar as gerações futuras, assim como faz conosco hoje. E olhando para a vida deste homem, nós somos convidados a pensarmos: que pensamentos temos tido frente aos nossos sofrimentos e às nossas dificuldades? Como temos olhado para as nossas lutas, ou como temos nos comportado diante das nossas tribulações? Como temos reagido? O fato é que quando olhamos para a palavra de Deus, nós vemos que mesmo em meio aos nossos sofrimentos e dificuldades, o nome de Deus pode e é glorificado. Quando olhamos para a palavra de Deus, vemos que estamos diante de um Deus que, na sua soberania, é capaz de pegar o sofrimento do homem para que o seu nome seja conhecido, para que o seu nome seja exaltado, por meio das pessoas olharem para as dificuldades que o homem está vivendo e possam ver o trabalhar de Deus e o agir de Deus. E é exatamente isso que nós vemos na vida do apóstolo Paulo. Quando o apóstolo Paulo escreve essa carta aos Filipenses, é interessante que a carta é conhecida como a carta da alegria, mas de alegre aos nossos olhos nada tinha na vida do apóstolo Paulo, pois ele estava preso em uma prisão em Roma. Mas mesmo assim, ele é capaz de, mesmo em meio às cadeias que o prendiam, falar sobre alegria. Mas não somente isso. O apóstolo Paulo tinha um carinho muito grande por aquela igreja de Filipos. Quando nós olhamos para o capítulo de número 1, verso de número 3, ele inicia dizendo que dá graças a Deus por tudo quando recorda daqueles crentes, fazendo sempre com alegria súplicas por todos eles nas suas orações, justamente porque aqueles crentes da igreja de Filipos eram cooperadores com ele no Evangelho. Desde o dia em que a igreja foi formada na casa ali de Lloyd, e até então, aqueles crentes apoiavam o apóstolo Paulo. E exatamente neste contexto, onde Paulo está preso, que nós somos convidados a pensarmos nesta capacidade que Deus tem de pegar o sofrimento do homem, de pegar a dificuldade que o homem enfrenta, que os seus servos enfrentam, e fazer o seu nome conhecido, fazer o seu nome glorificado. E é justamente sobre isso, quando nós olhamos para esse texto que foi lido, que nós somos convidados a pensarmos sobre o Deus que é conhecido em meio ao sofrimento. Mas como podemos fazer o nome de Deus conhecido por meio do nosso sofrimento, das nossas lutas? Como devemos nos portar para quando estivermos passando por dificuldades, assim como o apóstolo Paulo, para que Deus assim seja engrandecido por meio e por intermédio da nossa vida? Acredito que começaremos a encontrar respostas quando caminharmos por este texto. E a primeira resposta que encontramos acerca de como podemos fazer o nome conhecido por meio das nossas lutas e dificuldades
é vendo as dificuldades como oportunidades em nossa vida. É exatamente isso que o apóstolo Paulo fazia, e é isso que fica claro nos versículos de número 12 e 13, onde o apóstolo Paulo diz: quero ainda, irmãos, cientificar-vos de que as coisas que me aconteceram têm antes contribuído para o progresso do Evangelho, de maneira que as minhas cadeias em Cristo se tornaram conhecidas em toda a guarda pretoriana e de todos os demais. É interessante entendermos que o apóstolo Paulo via o sofrimento, sua prisão, não como um empecilho na sua vida. É interessante olharmos para a vida do apóstolo Paulo e vermos que ele vê a sua situação ali em Roma como um prisioneiro, não como algo que o podia impedir de pregar o evangelho, que podia impedi-lo de falar acerca de Jesus, de compartilhar do amor de Deus. Não. O apóstolo Paulo, quando olhava para a sua situação, o apóstolo Paulo, quando olhava para as suas cadeias, o apóstolo Paulo, quando olhava para as suas algemas, ele via a oportunidade por meio dessas algemas, dessas dificuldades, dessas lutas, da sua situação atual, ele via a oportunidade de pregar o evangelho. E é exatamente isso que ele diz: olha, meus queridos irmãos da igreja de Filipos, eu quero que vocês tomem ciência que as coisas que me aconteceram até então têm contribuído para o progresso do evangelho, de maneira que as cadeias em Cristo se tornaram conhecidas em toda a guarda pretoriana e de todos os demais. O apóstolo Paulo aqui está nos dizendo: olha, meus queridos, quando vocês olharem para mim na prisão, não pensem vocês que a minha estadia aqui está sendo inútil, pelo contrário, toda a guarda pretoriana. A guarda pretoriana era a guarda de elite do rei. Eram homens escolhidos a dedo, eram homens influentes. E o apóstolo Paulo, por meio das suas cadeias, por meio do contato com aqueles homens, que ficavam, como era o hábito da época, algemados a ele durante o dia, trocando de turno em turno, o apóstolo Paulo tinha a oportunidade de falar acerca de Cristo Jesus àqueles homens. E então, eles foram sendo evangelizados, porque o apóstolo Paulo olhava para suas dificuldades como oportunidade para falar acerca de Cristo Jesus. Mas quando nós olhamos para o verso de número 13, o apóstolo Paulo nos fala que as suas cadeias não somente foram oportunidade para pregar a guarda pretoriana, mas ele diz que as suas cadeias, as suas algemas foram oportunidade para pregar aos demais. Paulo tinha contato com outras pessoas ali na prisão, não somente os prisioneiros, mas também as autoridades que por ali passavam. O apóstolo Paulo, por estar ali, ele via como uma oportunidade de falar do evangelho para essas pessoas também. Por isso ele diz: olha, não somente os pretorianos, mas todos os demais têm ouvido e têm sido atingidos pelo progresso do evangelho, pela mensagem na cruz. O fato é que até em meio às dificuldades, Paulo não se esqueceu do seu chamado. Mesmo em meio às dificuldades, em meio às lutas e tempestades que Paulo enfrentara, ele não se esqueceu da sua missão, ele não se esqueceu do porquê foi chamado por Deus, ou seja, para por meio da sua vida glorificar o nome de Deus. O fato é que nós devemos entender por meio deste texto que o apóstolo Paulo não está olhando para a sua situação de luta, dificuldade e sofrimento como um empecilho para a pregação do evangelho. Não. Pelo contrário. Ele vê como uma grande oportunidade, porque quando ele, no versículo de número 12, ele diz as coisas que me aconteceram, ele está olhando para tudo que lhe aconteceu na vida até aqui, todas as dificuldades que ele passou, desde o dia em que ele caiu do cavalo na estrada de Damasco. Ele passou por muitas lutas, muitas dificuldades, muitas perseguições, passou por naufrágios, e ele, quando olha para trás, ele é capaz de dizer: tudo que me aconteceu de difícil até hoje, tudo que me aconteceu de tribulação até hoje, tudo que eu passei por de dificuldades até hoje, tem contribuído para o progresso do evangelho. O nome de Deus era conhecido por meio do sofrimento do apóstolo Paulo. Justamente porque quando o sofrimento batia a porta da vida do apóstolo, ele via aquilo como oportunidade. Oportunidade de falar do amor de Deus. E nós estamos diante de um Deus que é capaz de, em meio às nossas dificuldades, criar oportunidades para o avanço do evangelho. Quando o apóstolo Paulo se utiliza desse termo, contribuído para o progresso do evangelho. Este termo progresso era um termo que era utilizado no meio militar, para o avanço das tropas, o avanço do exército em meio a uma guerra. E é assim que Paulo olha para o sofrimento. Todas as vezes que passamos por dificuldades, e vemos para as dificuldades como oportunidades de pregar o evangelho. E fazemos uso dessas oportunidades. É como se, fazendo parte do exército de Deus, estivéssemos avançando aqui neste mundo, contribuindo para a expansão do reino de Deus. E então, se quisermos fazer o nome de Deus conhecido em meio às nossas lutas e tribulações, nós devemos olhar para aquilo que nós temos passado como oportunidades que Deus tem nos dado, assim como o apóstolo Paulo está olhando. E devemos nos fazer uma pergunta: como posso fazer o nome de Deus conhecido por este tempo de enfermidade que eu estou passando?
Que oportunidade Deus está me dando? Basta pensarmos. Quando estamos enfermos, temos contato com médicos. É uma oportunidade que Deus nos dá para falarmos do amor de Deus, do poder de Deus para esses homens, que muitas vezes são céticos, que muitas vezes não creem numa fé, num Deus. Mas por meio da nossa enfermidade, Deus nos dá a oportunidade de falar a eles. Mas não somente a eles, quando nós estamos enfermos. Nós passamos por muitas salas de esperas e em salas de exames, em consultórios médicos, onde há pessoas que também estão enfermas. E se fizermos como o apóstolo Paulo, enxergarmos as nossas dificuldades como oportunidades que Deus está nos dando, é uma grande porta que se abre para nós ali naquele momento de falarmos do amor de Deus, da esperança que há em Cristo Jesus. Mas não somente isso. Se chegarmos a cair num leito de hospital, Deus nos dá a oportunidade de usarmos da nossa enfermidade como oportunidade de falarmos acerca do amor de Deus, acerca da confiança que nós temos nele, do cuidado que ele tem tido para conosco, para com os enfermeiros, para com todos os profissionais que por ali tivermos contato. É assim que o apóstolo Paulo olhava as lutas, as cadeias, as tribulações da sua vida, como oportunidades que Deus lhe dava para contribuir para o progresso, para o avanço do Evangelho. Quando passarmos por dificuldades no trabalho, por lutas no trabalho, é uma grande porta que se abre para falarmos da confiança em Deus, aos nossos amigos, ao nosso chefe, às pessoas que nós temos ali à nossa volta. Quando passarmos por tempo de perda, é um grande momento para falarmos acerca do consolo que vem de Deus, do cuidado que vem de Deus às pessoas que estão à nossa volta. Enfim, quando nós entendemos que servimos a um Deus que é capaz de fazer-se conhecido mesmo em meio ao nosso sofrimento e às nossas lutas, e entendermos que o caminho para isso é fazermos como o apóstolo Paulo, é olharmos como oportunidades que Deus nos dá para falarmos do amor dele e para contribuirmos para o progresso do reino de Deus. É interessante que Lutero, no auge da perseguição romana, ele nos fala sobre isso ao dizer: quanto a mim, devo muitos agradecimentos aos papistas por me terem batido, pressionado e assustado tanto, pois através da ira do diabo que acabaram por fazer de mim um teólogo razoavelmente bom, empurrando-me para um alvo que eu jamais teria alcançado, ou seja, pregar o Evangelho. Lutero, ao olhar para o tempo de tribulação que ele passou, por ocasião da perseguição romana, na época da Reforma, ele viu todo esse sofrimento como uma oportunidade que Deus estava lhe dando para, por meio desse sofrimento, falar ainda mais acerca do amor de Deus, pregar ainda mais acerca de Cristo Jesus, falar ainda mais acerca da condição do homem de pecador e a graça do Pai. Como temos olhado para as lutas que temos passado, como temos olhado para as dificuldades que temos enfrentado, como temos olhado para as nossas cadeias, se assim como Paulo podemos dizer. Será que temos olhado para elas como um tormento somente em nossa vida? Ou temos olhado para elas como oportunidades que Deus está nos dando de fazermos o seu nome conhecido? Mas no segundo momento, uma outra forma que vemos e que entendemos por meio deste texto, de fazermos o nome de Deus conhecido em meio às nossas lutas e dificuldades, é que por meio das nossas lutas e dificuldades, devemos estimular as demais pessoas por meio das nossas vidas. É isso que nós vemos a partir do versículo de número 14 até o verso de número 17 do texto. O texto nos diz o seguinte: e a maioria dos irmãos, estimulados no Senhor por minhas algemas, ousam falar com mais desassombro a palavra de Deus. Alguns efetivamente proclamam a Cristo por inveja e porfia, outros, porém, o fazem de boa vontade. Estes por amor, sabendo que estou incumbido da defesa do Evangelho. Aqueles, contudo, pregam a Cristo por discórdia, insinceramente julgando suscitar a tribulação às minhas cadeias. É fascinante olharmos para a vida do apóstolo Paulo e vemos que, em meio ao seu sofrimento e dificuldades, ele não passou, de forma alguma, a desincentivar as pessoas, a dizer para as pessoas, olhando para as suas cadeias, as suas algemas: olha, não valeu a pena a minha vida como apóstolo, olha o meu fim, estou preso em uma cadeia em Roma. Em momento algum nós vemos o apóstolo Paulo desmotivando as pessoas por conta do sofrimento, das dificuldades, da sua prisão que ele está enfrentando. Pelo contrário, quando nós olhamos para o apóstolo Paulo neste texto, nós vemos que Paulo tornou-se, em meio àqueles cristãos ali em Roma, em meio aos demais cristãos, ele tornou-se um ponto de referência. Por meio do apóstolo Paulo houve um grande despertamento, houve uma grande motivação, houve um grande incentivo para que as pessoas pregassem o Evangelho. E é exatamente isso que ele diz no verso de número 14. A maioria dos irmãos
estimulados no Senhor por minhas algemas, ousam falar com mais desassombro a palavra de Deus. Os cristãos, quando olharam para a postura de Paulo na cadeia romana, na prisão romana, eles se sentiram motivados a começarem a pregar sem medo, a começarem a falar ousadamente, a começarem com fervor no coração, também a compartilhar do amor de Cristo Jesus. É interessante que até mesmo pessoas, como ele diz no verso de número 15, com a motivação errada, talvez por inveja ao apóstolo, por discórdia, começaram a pregar o evangelho. Eles erraram na motivação, o apóstolo Paulo está dizendo aqui, mas a essência do que eles pregavam era Cristo Jesus. Se você olhar no verso de número 15, ele fala, proclamam a Cristo Jesus por inveja. O verso 17, aqueles contudo pregam a Cristo. E o verso 18, uma vez que Cristo de qualquer modo está sendo pregado. O que o apóstolo Paulo está dizendo aqui é, muitas pessoas quando olharam para a minha situação, começaram a pregar a Cristo Jesus. Não um outro evangelho, mas começaram a pregar Cristo Jesus ressurreto. Alguns fizeram motivados por inveja, por raiva. Mas Cristo estava sendo pregado e o apóstolo Paulo foi o motivo deles começarem a fazer essa pregação. O fato é que nós devemos entender que quando nós encaramos a vida como o apóstolo Paulo está encarando aqui, quando nós olhamos para as nossas cadeias, as nossas dificuldades e lutas, e entendemos que por meio da nossa vida nós estamos tendo a oportunidade de incentivarmos pessoas, de motivarmos pessoas, de sermos referenciais para as pessoas, nós seremos capazes de motivá-las. Mas isso dependerá muito da nossa postura. Ao olharmos para Paulo, nós não vemos Paulo em momento algum blasfemando contra Deus. Não vemos o apóstolo Paulo injuriado com a sua situação. Não vemos o apóstolo Paulo frustrado por estar ali. Não vemos o apóstolo Paulo reclamando por estar ali. Não vemos o apóstolo Paulo lamentando por ter sido fiel a Cristo durante a sua vida e agora estar numa prisão. Não, pelo contrário. Paulo está vendo como uma oportunidade e Paulo está fazendo com que a sua vida seja um exemplo para as outras pessoas. Ele está se tornando um referencial a ser seguido. Justamente pela forma como ele está se portando. Quando nós olhamos para a história, seja ela a história bíblica ou a história natural, nós vemos que em meio às perseguições, em meio às lutas e dificuldades, que o evangelho mais progride, que o povo de Deus prega de forma mais fervorosa. Quando nós olhamos no livro de Atos e vemos os apóstolos sendo presos ali, nós vemos a igreja se reunindo e orando ao Senhor, pedindo para que o Senhor dê intrepidez a eles, para que eles possam pregar o evangelho. Quando nós olhamos para a história da igreja e vemos os coreanos em meio à grande perseguição e martírio que passaram, foi exatamente nessa época de grande perseguição e martírio que eles mais pregaram o evangelho mais expandiu-se naquele país. Quando nós olhamos para os chineses, da mesma forma o comunismo, quando tomou conta e começou a perseguição, os cristãos, de forma fervorosa, de forma persistente, engajaram-se na pregação do evangelho. E uns, ao olharem para os outros, incentivavam-se a pregarem o evangelho cada vez mais, a não se calarem diante das lutas e dificuldades, assim como está acontecendo aqui com o apóstolo Paulo. Quando nós olhamos para a história e nos lembramos de John Bunyan, Inglaterra, 1680, quando uma grande perseguição começa aos cristãos, os pastores eram conduzidos aos púlpitos por alçapões, ou no chão ou no teto, e por buracos feitos nas paredes, dos lugares onde o povo se reunia de forma escondida. E John Bunyan e os demais pastores, pregadores, tornaram-se um grande referencial nesta época de perseguição. Começaram a motivar as pessoas, incentivar as pessoas a, em meio às dificuldades, pregarem, falarem sobre o evangelho. E o reino de Cristo, assim como aqui em Atos, em Filipenses que nós estamos vendo, começou a progredir o reino de Deus na história. Por meio desses homens, a postura deles, o evangelho também vai progredindo. Mas isso depende da postura, da reação que nós temos frente às nossas lutas, frente às nossas dificuldades. E isso traz para nós, então, uma pergunta. Qual tem sido nossa postura frente às lutas que temos vivido? Será que temos sido pessoas que, por meio das nossas dificuldades, tribulações, temos sido parâmetros para os demais seguirem em frente, incentivados pela nossa conduta a também pregarem o evangelho? Ou será que temos sido um referencial negativo onde reclamamos, questionando que Deus nos abandonou, questionando ou afirmando que nós
demos a nossa vida para Cristo Jesus e hoje estamos passando por dificuldades terríveis, frustrados. Qual tem sido a nossa postura diante das dificuldades da vida? Será que as pessoas têm se sentido inspiradas por nós? Assim como se sentiram inspiradas pelo apóstolo Paulo aqui em Filipenses? Onde com ousadia começaram, sem medo, falar, pregar a Cristo. Tanto cristãos sérios, como aqueles que com motivações erradas também foram usados, também foram motivados a pregarem a Cristo. É interessante que num livro intitulado O Sorriso Escondido de Deus, o autor desse livro, o pastor John Piper, ele fala sobre o canto do cisne branco. É uma crença que há de que o cisne branco, ele só canta, e um belo canto ele tem, quando ele está passando por momentos difíceis na sua existência. Quando ele está enfermo, quando ele está passando por tempo de perigo, se vendo acuado, o cisne branco rompe o silêncio e projeta um lindo canto que é apreciado por todos. Há cisnes que passam a vida toda em silêncio, mas quando percebe a morte chegando, ele emite o seu canto maravilhoso que encanta as pessoas. E exatamente neste momento que as pessoas são incentivadas por este canto. E então neste livro ele nos leva a refletir. Será que em meio às nossas lutas, será que em meio às nossas dificuldades e tribulações, temos cantado de forma esplêndida, de maneira a incentivar e motivar as pessoas? Será que em meio às nossas dificuldades, assim como o apóstolo Paulo, temos emitido um estilo de vida, um exemplo de vida, que tem enchido os olhos das pessoas e encorajado as pessoas a pregarem a Cristo Jesus? Que como cisnes brancos, possamos na nossa vida, que como o apóstolo Paulo, possamos na nossa história, por meio das nossas dificuldades e lutas, fazermos o nome de Cristo conhecido, por meio da pregação do Evangelho, motivando as outras pessoas a pregarem a Cristo Jesus, olhando para as nossas vidas. Mas por fim, quando nós olhamos para este texto, nós entendemos que Deus é capaz de fazer-se conhecido em meio ao sofrimento, quando nós, assim como o apóstolo Paulo, nos alegramos por fazer parte da expansão do reino de Deus. Exatamente isso que ele trata no verso de número 18, aonde ele diz: todavia, que importa? Uma vez que Cristo, de qualquer modo, está sendo pregado, quer por pretexto, quer por verdade, também com isso me regozijo. Sim, sempre me regozijarei. O fato é que aqui, por fim, o apóstolo Paulo deixa claro que ele se alegra por estar envolvido, por fazer parte da tarefa da expansão do Evangelho sobre a face da terra, da expansão do reino de Deus sobre a face da terra. O que o apóstolo Paulo está dizendo aqui é: o que me importa estar preso, o que me importa é que as pessoas, por inveja, por porfia, por ciúmes, ou até mesmo com a sinceridade no coração, têm pregado a Cristo Jesus. O fato é que as minhas cadeias têm me feito participar daquilo que Deus está fazendo na história da humanidade. E eu me alegro por conta disso, eu me regozijo e sempre me regozijarei de ser um instrumento nas mãos de Deus para a pregação do Evangelho, mesmo que seja por meio da minha vida em algemas. Paulo entende ser um grande privilégio ser usado por Deus para o avanço do Evangelho, para fazer o nome de Cristo conhecido por meio das suas cadeias, das suas lutas, das suas dificuldades. Por isso, ele não está preocupado, em primeiro lugar, com a tristeza de estar preso, mas ele é invadido pela alegria de estar fazendo parte daquilo que Deus está fazendo. Justamente porque Paulo não está olhando para si. Ele não está olhando para os seus planos e seus projetos, mas Paulo está olhando para os planos e projetos de Deus para a vida do homem. Quer pregar acerca de Cristo Jesus, quer fazer o nome de Cristo conhecido entre todas as nações. Paulo está se alegrando, justamente porque ele sabe, conforme ele fala em Romanos 8, 28, que ele está bem certo de que todas as coisas são capazes de cooperar para o seu bem,
Até mesmo o seu sofrimento, Deus é capaz de usar para a expansão do reino, para a pregação do evangelho. E é exatamente aqui em Filipenses, a partir do versículo de número 19, onde o apóstolo Paulo dirá: olha, eu não sei o que me acontecerá, mas uma coisa eu digo a vocês: se eu morrer, para mim será lucro. É isso que ele diz no verso de número 21 do texto que nós estamos lendo. Mas se eu ficar vivo, eu continuarei vivendo para Cristo. E por meio da minha vida, eu continuarei sendo usado por Ele. Eu continuarei abençoando a vida de vocês. O apóstolo Paulo está sendo para nós aqui um grande exemplo de que estamos diante de um Deus que nos convida a nos alegrarmos de fazermos parte por aquilo que Ele está fazendo, ou naquilo que Ele está fazendo aqui neste mundo. Mesmo que seja por meio das nossas dificuldades e tribulações. Este Deus é capaz de pegar tudo aquilo que nós passamos e usar não somente para o nosso bem, mas usar também para cumprir e alcançar os seus propósitos. Nós devemos entender que quando nós nos envolvemos muito com as coisas deste mundo, nós nos esquecemos do nosso chamado. Quando nós passamos a ser mais amigos do mundo do que amigos de Deus, nós não passamos a dar muito mais importância à amizade que Cristo Jesus quer ter conosco por meio de um relacionamento onde Ele diz aos seus discípulos ali: eu já não chamo mais vocês de servos, mas os chamo de amigos. Justamente porque Cristo Jesus não está chamando pessoas simplesmente para liderá-las, mas Cristo Jesus está chamando pessoas para ter amizade, para ter relacionamento, para ter intimidade. Mas quando nós nos envolvemos, ou nós valorizamos mais as coisas do mundo do que as coisas do reino de Deus, nós nos tornamos incapazes de nos alegrarmos, de fazermos parte ou de estarmos fazendo parte daquilo que Deus está fazendo por meio da nossa vida, por meio das nossas dificuldades, por meio das nossas cadeias. Já não somos mais capazes, assim como o apóstolo Paulo está nos mostrando aqui, de dizer que nos alegramos, que nos regozijaremos sempre, de sermos instrumentos nas mãos de Deus para a expansão do evangelho aqui neste mundo, se com o mundo estivermos mais envolvidos do que com Deus. Nós aprendemos aqui que quando nós olhamos para João, capítulo 15, verso 19, o Senhor Jesus está dizendo: olha, eu não sou aqui deste mundo, e vocês também não são. Então, vocês estão aqui de passagem, porque vocês pertencem à pátria celestial, e que aqui enquanto vocês estiverem, vocês tenham em mente que vocês estão a serviço do Pai. E a serviço do Pai, vocês devem se alegrar pelo grande privilégio que Ele está dando a vocês de fazer parte daquilo que Ele deseja fazer aqui neste mundo, que é salvar pessoas por meio do Evangelho, por meio da palavra de salvação, por meio da crucificação de Cristo Jesus. Deus está nos convidando a nos alegrarmos, mesmo que hoje, ou mesmo que amanhã, ou mesmo que futuramente, passemos por lutas, por dificuldades, que assim como o apóstolo Paulo possamos dizer: que me importa? Porque eu sei que tudo isso que eu estou vivendo tem levado as pessoas a pregar, tem motivado as pessoas, e eu me alegro, porque a minha vida está sendo útil nas mãos do Deus Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, do Senhor dos Exércitos, do grande eu sou, do El Shaddai, de Javé. Em que temos nos alegrado? Nas coisas deste mundo? Ou temos nos alegrado de fazermos parte daquilo que Deus está fazendo? Assim como Paulo. Qual tem sido a base da nossa alegria? Então, podemos concluir. Não nos esqueçamos que por detrás de uma providência carrancuda esconde-se uma face sorridente de Deus. Um Deus que é capaz de pegar o nosso sofrimento, as nossas lutas e dificuldades, e por meio daquilo que nós passamos, é capaz de fazer o seu nome conhecido, levar o seu nome a ser exaltado e glorificado. Mas para isso, é necessário que enxerguemos, como o apóstolo Paulo, as lutas e dificuldades como oportunidades que Deus nos dá de pregarmos o Evangelho. Oportunidades que Deus coloca diante de nós diariamente. Nós temos o privilégio de, naquele momento,
falarmos de Jesus. Mas também não podemos nos esquecer que por meio da nossa vida, assim como o apóstolo Paulo, devemos estimular as demais pessoas por meio da nossa postura diante das dificuldades e sofrimento, para que essas pessoas sejam motivadas também por meio da nossa vida a pregarem o Evangelho. Quando elas olharem para nós, a nossa reação, a nossa postura diante das lutas, que elas sejam motivadas a também falarem do amor de Deus, a também falarem de Cristo Jesus, a também falarem do Evangelho. Que cada palavra que sair dos nossos lábios, que cada reação que tivermos, seja para motivar, incentivar, e não fazer ao contrário. Mas, por fim, que assim como o apóstolo Paulo, possamos nos alegrar por fazermos parte da expansão do reino de Deus aqui neste mundo, mesmo que para isso estejamos em cadeias, em correntes, passando por lutas e tribulações, sendo certo que não somos aqui deste mundo, estamos por aqui de passagem. Aqui estamos a serviço do Rei, o Rei Jesus, que tem nos convidado a fazermos parte de algo muito grande, algo bem maior, que é anunciar o reino de Deus. Um reino que é eterno. Um reino onde por toda essa eternidade, aqueles que lá estiverem poderão contemplar a face do Deus vivo por toda a eternidade.